Vim falar aqui com você hoje sobre o sentimento de culpa, sobre aquela sensação desagradável, aqueles pensamentos desagradáveis que às vezes a gente tem. Algumas pessoas não são às vezes, mas são constantemente, né? Acordam e vão dormir e têm uma vida carregada de culpa. E às vezes essa culpa até tem um sentido, realmente você fez, a pessoa fez algo de errado, ou então é simplesmente uma culpa que a pessoa carrega sem ter porquê. Nunca é sem ter porquê, tem um porquê, né? A pessoa às vezes introjetou, internalizou essa sensação, esse sentimento, essa cobrança dentro de si que a torna culpada por tudo que acontece no mundo e foi ensinada a ser assim. Eu convivi com pessoas com muito sentimento de culpa e posso dizer que vi a vida de algumas pessoas assim que eu convivi ser destruída também por isso. Eu não sei se essa era a base sobre todo o qual o prédio, né, ruiu, ali era a base, era a culpa, ou se isso era um componente. Mas eu vi isso acontecer e vejo hoje também as pessoas com muito sentimento de culpa. Às vezes a culpa, ela tem uma razão de ser, você, eu, né, qualquer um pode cometer falhas e falar, poxa, eu errei, e aí se culpar um pouco. O problema é quando esse sentimento de culpa passa a ser uma coisa constante na vida, você não consegue se libertar disso, você não consegue ter uma vida livre, porque você está sempre se culpando por causa de alguma coisa que você fez, ou você deixou de fazer, que você falou ou deixou de falar, que você sentiu ou então não sentiu. Né? Há pessoas que se culpam porque estão vendo uma tragédia na TV e não estão assim com aquela compaixão. Mas a pessoa não está sentindo, ela não é obrigada a sentir. Né? Cada um sente a coisa de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje o humor, talvez há muito tempo, sempre, eu falo hoje, mas acho que isso sempre foi assim. O humor está muito baseado, hoje está tentando mudar, na verdade. Está baseado assim na humilhação. Por exemplo, o Pânico fazia um humor que era baseado na humilhação. Quantas vezes o Bola ali foi até torturado e as pessoas achavam graça. Né? Quando o Vesgo e o Ceará entrevistavam as pessoas, muitas vezes colocavam as pessoas em situações constrangedoras, acho que quase sempre, e naquilo as pessoas achavam graça daquilo. Então, tem uma cultura de humilhar, tem a Fritada, né, que é um programa aqui, que é copiado dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tinha o Jackass também, que o cara se arrebentava todo e o pessoal achava aquilo legal, mal barato. Então, a gente também é meio que doutrinado a não ter compaixão, a não ter empatia pelo outro. Se fala tanto de empatia, mas a sociedade toda trabalha sem ter empatia pelo outro. E isso daí, há pessoas que se culpam aí em momentos que não têm empatia pelo outro. Há pessoas que se culpam porque não fazem algo que não poderiam fazer mesmo, elas se sentem culpadas. O sentimento de culpa, ele tem um valor quando você olha para alguma coisa, você vê, não, realmente eu errei, realmente isso que eu fiz não estava certo, isso que eu pensei não estava legal, isso que eu falei não foi legal. Mas ele tem que servir para você, bom, então não foi legal, não vou mais fazer, se eu puder corrigir, vou corrigir. Há coisas que a gente pode corrigir, há coisas que se você tentar corrigir se tornam piores, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo extremo, tá? Um cara que roubou alguma coisa. Vou voltar aqui a algo que não era de tanto valor, algo que não era tão importante. E às vezes, se ele tentar, ele se arrependeu, ele fala, poxa, eu não quero mais fazer isso. Só que se ele voltar lá e entregar e falar que roubou, ele pode ser preso. E aí eu estou falando de coisa que não é, vamos dizer, o cara roubou um óculos numa loja, o cara roubou, sei lá, era comum. Quando eu estudava, né, no fundamental, era comum ir na loja americana, sempre alguém roubava uma bala, roubava um chiclete, né, e claro que estava errado. Né, depois, aí eu me tornei cristão, e aquilo ali eu falei, não vou mais fazer isso. Né, eu já colei em provas, né, lembrando dessa época, e depois eu falei, não, agora eu sou cristão, não vou mais colar em prova. Mas uma coisa, tem coisas que você pode corrigir, tem coisas que é melhor você não corrigir. É claro, uma coisa grave, um assassinato, né, coisas bem mais graves, aí é outra história. Eu não estou aqui aliviando para esse lado. Eu estou falando de uma realidade que a gente vive, que você sabe que se tudo que você fez de errado, você for tentar corrigir, você for pedir perdão, às vezes você vai causar mal até a pessoa, porque a pessoa não está sabendo daquilo, você já resolveu mudar o seu caminho, você não vai mais fazer aquilo, e se você falar para a pessoa, pode ser um mal maior. Aquilo pode destruir um relacionamento, por exemplo. Né? O sentimento de culpa, ele tem esse valor quando você vê que errou e você muda. A importância é a mudança, porque o sentimento de culpa em si, ele não vai fazer nada além disso. Ele vai ficar um peso na sua consciência, ele vai te amassar, ele vai te massacrar e não vai mudar nada. Por exemplo, você sentir culpa porque você não malhou, você sentir culpa porque você não seguiu uma dieta. Isso não vai mudar a situação.
E se você não está conseguindo seguir uma dieta, não está conseguindo malhar como você queria, talvez você não esteja conseguindo porque não dá mesmo. Você precisa de uma ajuda, de alguém para te motivar, precisa de uma nutricionista, nutricionista, de um personal trainer, ou entrar numa academia para alguém te orientar. A culpa não é sua. Ou simplesmente você entrou numa coisa que você não está preparado agora. Então você tem que saber dosar esse sentimento de culpa, saber se ele realmente tem sentido ou não. Há relacionamentos que acabam, né, e a pessoa fica se culpando, mas eu podia ter feito melhor, eu podia ter melhorado a situação, e a pessoa não enxerga que a outra parte é abusiva. Isso eu tenho visto com frequência. Pessoas se sentem culpadas porque o relacionamento terminou, mas não enxergam que a outra pessoa foi abusiva. E às vezes a outra pessoa terminou, foi abusiva e joga a culpa naquele que estava ali na boa. Né? Aquele que estava até tentando fazer por onde o relacionamento dá certo. Então, o sentimento de culpa, ele só vale nesse sentido, se for para causar uma mudança. Mas se for para te massacrar, não vai valer a pena. Seria bom se eu dissesse para você, olha, apenas pare de sentir culpa. Eu me lembro quando eu era mais novo, até também, né, tem a ver com criação e tem a ver também com a visão cristã. Né? O cristianismo coloca muita culpa na gente, né? Tudo é culpa. Eu me lembro uma vez, meu pai ele sofreu um derrame, a boca dele entortou, não foi um derrame grave. Mas porque eu não tinha orado aquela noite antes de dormir, eu achei que a culpa era minha. Como se eu tivesse o poder, pela minha oração, de fazer uma pessoa ficar saudável ou doente. Então, aquilo, durante uma boa fase da minha vida, eu vivi carregado de culpa. Hoje, raramente eu sinto culpa. Eu avalio o que eu fiz, eu penso, realmente eu errei aqui, essa coisa estava errada, dá para corrigir? Dá, então vamos corrigir. Não dá para corrigir, já foi, não tem mais o que fazer. Então eu não vou fazer de novo, não quero cometer o mesmo erro. E às vezes cometo, e falo, cara, vamos mudar, vamos tentar. Ou então, se eu vejo que eu estou com um problema mais sério, que eu não estou conseguindo mudar aquela situação, eu procuro ajuda. Como? Conversando com alguém, desabafando com alguém, né? Ouvindo os conselhos de alguém, vendo, eu estou fazendo isso de errado, o que eu não estou conseguindo mudar, o que eu posso fazer para mudar? Durante muito tempo eu quis malhar e não conseguia malhar. Né? Hoje eu estou conseguindo manter uma frequência, espero conseguir manter até chegar num ponto legal, que eu quero, que é manter a saúde, não estou malhando para ficar marombado, mas para ter saúde, para ter mais vigor, mais disposição. Mas se um dia eu não malho, eu não sinto aquela culpa, que coisa horrível, hoje eu não malhei, meu Deus, o que será de mim? Não, a vida é assim, ó, tem dia que não dá, você tem muitas ocupações, tem dia que você está muito cansado, e malhar cansado faz até mal. Se você realmente está esgotado, você não vai render o que deve, pode ter uma contusão, pode ter um problema muscular, então não é o caminho. Né? As pessoas se culpam porque não seguem uma dieta. Às vezes você está num nível de estresse tão grande que o seu único meio de aliviar o seu estresse é comendo. Não é o melhor caminho, não é o ideal, mas você faz isso porque o seu estresse, a sua frustração, a sua angústia é muito grande. Então, aí você acrescenta, além disso tudo, o sentimento de culpa porque não está seguindo uma dieta, porque comeu algo que não era bom, né, que não era saudável. A solução para isso não é você sentir culpa. Talvez seja você procurar terapia, talvez você precise de ajuda de um terapeuta, você está malhando, você precisa ir para uma academia que tem uma boa orientação, você precisa de um personal trainer. E se você não tem essas condições, então não se cobre tanto. Você é humano. Entenda, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos falhas, temos defeitos, todos nós erramos. Não tem ninguém que é santo. Na verdade, quem costuma ser o dono da virtude e da moral, normalmente são os que mais erram e escondem o que erram. Então, não se culpe tanto. Eu por exemplo, eu tinha uma visão política, né? E depois eu vi, não, minha visão política está errada. Eu fiquei, cara, eu fui um otário, eu fui um babaca, eu fui manipulado, eu fui usado. Eu me toquei disso e eu falei, bom, então agora eu já entendi. Então eu mudei minha visão. Falei, não vou mais seguir por esse caminho, porque esse caminho não está certo. Eu acreditava que era um caminho certo, acreditava que fazia sentido, e hoje, com mais informação, com mais... Tendo acesso a outros fatos, isso é importante. Você mudar de opinião, você mudar a sua mente quando você se depara com novos fatos que mostram que você está errado. Muitas pessoas não fazem isso por orgulho. E aí você só vai se afundar. Então eu mudei minha posição. Eu vou me sentir super culpado porque antes eu te via de uma outra forma. Não, mas era a visão que me foi passada. E eu comprei aquela visão. Talvez se eu tivesse mais cultura, se eu fosse melhor informado, eu não teria ido para aquele caminho. Mas eu não tinha. Aí também vou me culpar por isso? Não, esse não é o caminho. Não se culpe por aquilo que fizeram com você. Não se culpe por aquilo que você não consegue fazer, porque você realmente não consegue. Não é que você não quer, você até quer tanto que você se sente culpado por não fazer. Mas você não tem culpa. Entenda isso. O sentimento de culpa não vai mudar essa realidade. O sentimento de culpa vai te afundar, vai fazer você ficar pior.
Então, mude se for possível. Se não for possível mudar, procure ajuda, converse com outras pessoas, outros conselhos, evite aquelas pessoas que vão te cobrar e exigir coisas que você não pode fazer, ou seja, vão aumentar o seu sentimento de culpa. Estou falando tanto culpa, mas é porque há pessoas que vivem nesse sentimento. Hoje eu digo que é difícil eu sentir culpa. Eu posso sentir quando eu erro. Então, puxa, eu errei, tenho que mudar. Mas ficar me martirizando, ficar martelando minha cabeça com isso, como eu consegui? Olha, muita reflexão, né? Entender principalmente isso, que todos nós somos humanos, temos falhas, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo comete tropeços na vida, isso acontece. Tá? Não existe quem não faça isso. Como eu falei, os senhores da moral normalmente são aqueles que erram mais, escondem melhor os seus erros. Ou às vezes nem escondem, são cara de pau mesmo, mentem na cara dura. Então, olhando para isso, eu comecei a entender, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu passei pelos meus traumas, passei pela minha criação, passei pela minha infância, adolescência. Ninguém passa incólume. É difícil você ter pais super amorosos, maravilhosos e que não erram, porque eles também foram criados de uma outra maneira. Imagine, eu nasci em 67, então eu tive uma criação completamente diferente da que se tem hoje. Né? Se bem que hoje estão querendo voltar àquela criação. Eu vi uma entrevista agora do Antônio Fagundes falando uma coisa muito legal, que ele está fazendo uma peça em que ele, um homem já mais velho, reflete sobre o passado e tenta mudar. E ele falou que na vida dele ele fez o contrário. Ele mais novo, ele foi refletindo sobre quem ele era, sobre os caminhos que ele tomou, e ele viu aquilo que não servia mais para ele. Ele falou que ele foi criado de uma maneira machista, misógina, homofóbica, e ele viu que aquilo não servia mais para ele, então ele mudou. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Agora imagine, então, os pais dele como foram criados, os meus pais como foram criados, de uma maneira pior ainda. Né? Meu pai tinha aquele negócio, não, você tem que ser machão, você tem que ser durão, você tem que ser o cara que resolve na porrada, que dá tiro. Né? Eu devia ter o quê? 12, 13 anos? Né? Foi antes de eu entrar para a igreja, eu me lembro. Eu já cheguei a sair armado para a rua. Não que eu fosse fazer assalto nem nada, mas tipo assim, tem que resolver uma coisa, você põe uma arma na cintura e vai resolver. Graças a Deus não deu em nada. Mas já imaginou se eu com 13, 14 anos, eu tivesse saído, tivesse feito alguma coisa? Além de eu ter sido preso, ia ser jogado numa casa para correção, né, de menores, meu pai seria responsabilizado por isso. Então, quer dizer, eu ia ferrar com a minha vida e com a vida do meu pai por causa da criação que ele mesmo me deu. E entendo, eu não estou culpando meu pai, não. Meu pai foi e é a pessoa mais importante da minha vida. Foi a pessoa que, com os erros e acertos, mas foi quem me deu autoestima, foi quem me deu carinho, quem me ajudou a caminhar nesse mundo. Então, e ele era uma pessoa que tinha muito sentimento de culpa, né? Por tudo ele se culpava, infelizmente. E hoje eu entendo e vejo como ele sofreu. E hoje eu vejo pessoas bem mais novas, né, mais novas do que eu, e que vivem com um sentimento de culpa terrível, como se o mundo, né, fosse do jeito que é por culpa delas. Ou então elas não enxergam que elas são fruto da criação, fruto do ambiente. Se você é criado num ambiente violento, você se torna violento. Se você é criado num ambiente de violência física, ou se você é criado num ambiente de violência moral, de violência verbal, você vai ter problemas em ter autoestima, você vai ter problemas em ter segurança. E aí talvez você se torne uma pessoa violenta exatamente porque você é inseguro. Ou se você foi criado de uma maneira que você é sempre colocado para baixo, você vai tentar, ou você vai viver como se você fosse um nada, ou então você vai tentar a todo custo que as pessoas gostem de você de qualquer maneira. Você vai tentar fazer tudo para que as pessoas te amem, e sendo que quanto mais você faz isso, a tendência é as pessoas te abusarem de você e usarem você. Então você não é culpado de ser assim, você é vítima. Na verdade, você precisa de ajuda. Ajuda para vencer essa violência verbal, essa violência moral, essa violência física que você sofreu. Você não é o culpado, você não é o vilão da história, você é a vítima. Então, busque ajuda, seja com um terapeuta, com um psicólogo, seja... As religiões, elas ajudam, mas muitas vezes elas colocam tanta culpa também na gente, que eu questiono até que ponto isso vale a pena. Para mim, a igreja, na adolescência, serviu, porque eu falo, eu morava na periferia. Na periferia você tem as bocas de fumo, as biqueiras, você tem, que na minha época só vendia maconha e cocaína, hoje se vende sei lá quantas drogas, quer dizer, o cara vai lá e tem um leque de drogas para escolher. Você tinha o bar, que é para beber, né? Tinha as baladas de domingo à noite, que você ia também para tentar arranjar uma menina e também para beber e para fumar, e tinha a igreja. Né? É isso que você tinha naquela época. Então a igreja foi a melhor opção, né? Com todos os problemas e defeitos, mas a igreja me ajudou muito na minha adolescência. Quando eu cheguei na fase mais madura, eu vi que não era o melhor caminho para mim. Mas para muitas pessoas, alguma religião vai ajudar, seja o espiritismo, seja a igreja
as igrejas cristãs, católica, protestante, sei lá, tem vários. Seja os terreiros podem ajudar você a conversar com uma entidade, são caminhos. Né? Eu não tenho aqui a solução. Né? Eu acho que terapia é melhor, mas nem todos têm acesso assim, à terapia. O SUS até oferece, né? Por exemplo, você tem o CAPS, mas muita gente tem preconceito com CAPS, acha que CAPS é para maluco. Então, CAPS é para todo mundo, porque ninguém está saudável ultimamente. Você já reparou isso? Ninguém está legal ultimamente. Todo mundo está com algum problema de cabeça, algum problema emocional, algum problema. As suas dores, né, os seus traumas, fazem com que a gente reaja às pessoas de uma maneira que não é como a gente queria reagir. Então, se for isso, todo mundo está meio doido. Então, todo mundo poderia ou deveria procurar atendimento, seja particular ou seja gratuito. E no Brasil, isso é oferecido gratuito. Só que às vezes não é tão fácil de conseguir. Para mim, me ajudou muito também, o budismo me ajudou o quê? A refletir, a enxergar essa questão de que todo mundo está aqui, está passando por problemas, todo mundo tem suas dores, eu também tenho, então por que eu vou ficar me culpando? Isso me ajudou. É um caminho, são opções. Né? Eu não sei como eu não frequento um templo budista, eu não tenho monge, que eu sigo no YouTube, sigo alguns monges, escuto os conselhos, ouço e procuro aplicar. Pratico meditação, nem sempre consigo praticar legal, mas tenho tentado, isso me ajudou muito. Né? Então, você deve procurar um caminho, mas pare de se culpar. Isso não vai te ajudar em nada. E entenda, você não é culpado pelas dores do mundo, você não é culpado pela criação que você teve, você não é culpado pelo ambiente que você viveu ou vive até hoje. Né? Você é fruto disso, não se culpe. Tá bom? Até um próximo vídeo. Espero que esse vídeo ajude você. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Indique para algum amigo que você vê que pode estar passando por algum problema nesse sentido. Eu estou fazendo vídeos um pouquinho mais longos, porque eu vi que a plataforma ela está dando preferência a vídeos mais longos. Né? Eu já sou bom de falar, então, para mim, se fosse para falar aqui meia hora, eu falaria. Mas está bom aqui o tamanho. Espero que você tenha gostado. É isso, até o próximo vídeo.